Terça-feira é dia do nosso quadro Contabilizando. E nosso assunto de hoje é a pejotização. E para falar sobre isso, eu converso com Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Boa noite, Maíra. Seja muito, muito bem-vinda com Vai. Nossa, obrigada. Várias bem-vindas. Adorei, obrigada. Maíra, vamos entender um pouquinho. Todo mundo hoje está na moda CPJ, né? O que é, no final da história, CPJ? A pejotização nada mais é do que você contratar uma empresa, ao invés de contratar um funcionário. Em resumo, é isso. Como é que funciona essa pejotização nas empresas, então? Então, é assim, o profissional abre uma empresa e aí a empresa contratante faz um contrato diretamente com a empresa. De empresa para empresa? De empresa para empresa. Aí, né, por que estão fazendo isso? Porque a empresa acaba economizando. Fundo de garantia, INSS, 13º, IR. São alguns benefícios, né? Quando a gente fala assim, você é CLT ou você é PJ? O CLT tem todos esses benefícios, né? Você tem as férias, você tem 13º, você tem, às vezes, seguro-desemprego não, mas você tem a parte da doença, auxílio doença, enfim, tem uma série de benefícios que o PJ abre mão. Isso, exatamente, o PJ não tem, PJ é uma empresa, né? Não é porque ele, eu sou sozinho, eu sou só eu, que eu não sou uma empresa, não, é uma empresa, o MEI é uma empresa, né? Porque tem muita gente que eu acho engraçado quando fala para mim, não, mas eu não tenho uma empresa, eu só tenho um MEI. Eu sou MEI. Eu falo, não, você tem uma empresa, é uma empresa, a tributação é menor, mas é uma empresa. Então, quando a empresa contratante, ela opta por contratar uma outra empresa, geralmente é por conta desses benefícios que acabam sendo bons para a contratante, né? Que ela não vai pagar INSS, fundo de garantia, férias, 13º. Vantagens e desvantagens, então, do ponto de vista de quem é PJ. Então, do ponto de vista de quem a vantagem para a empresa contratante geralmente é essa, de economizar com os encargos, né? Já para o contratado, a vantagem é que geralmente o que acaba rolando uma troca, né? O que a empresa gastaria a mais com o INSS, fundo de garantia, férias, ela acaba remunerando um pouco melhor esse empregado, entre aspas. Agora, o fato é que PJ não pode gerar vínculo empregatício, é isso? O que é esse vínculo empregatício? Isso, então, é uma linha muito tênue, por isso que eu sempre oriento os meus clientes ou quem me procura, porque ao contratar uma PJ, há uma linha muito tênue entre realmente aquela pessoa ser uma PJ ou ser a tal da pejotização, que é o termo que se usam nos tribunais de justiça, né? Eles usam pejotização quando uma empresa, na realidade, está contratando um funcionário, mas pediu para ele ser PJ. Ou seja, você tem as obrigações de um funcionário CLT, mas nenhum benefício dele. Exatamente, isso é a pejotização. Então, qual é a diferença? Quando eu dou um exemplo bem prático para a pessoa entender. Se você contrata uma empresa de motoboy para levar um documento para mim. Você contratou. Essa empresa te interessa se vai vir o João, o José, o Ricardo? Não interessa. Saber o serviço. Então, não tem pessoalidade. Quem vai fazer o serviço não importa. Se tem pessoalidade, se é aquela pessoa que tem que executar o serviço, opa, já rola um vínculo empregatício. Outra coisa, horário. Importa para você se o o motoboy João, se ele vai demorar meia hora. Lógico que você fala, eu preciso que entregue até às 11 meus documentos. Mas se ele vai às 9, às 9h30, às 10, às 11, não importa. Ele não cumpre horário para você. Então, quando a pessoa cumpre um horário, ela também tem um vínculo empregatício. O motoboy, ele responde às tuas ordens quando você contrata ele? Não, ele responde às ordens da empresa de motoboy que contratou ele. Se a pessoa que está dentro da tua empresa responde às tuas ordens, ela é subordinada, já tem um vínculo empregatício. Uniforme.
Se ela tem que usar uniforme, tem um vínculo empregatício. Então, eu sempre utilizo o exemplo da empresa de motoboy, que fica bem claro na cabeça do pessoal. Agora, Maíra, tem empresas, por exemplo, que há funções, segmentos da sociedade em que não se pode ter PJ? Por exemplo, eu posso ter num hospital o corpo clínico, o corpo médico, a enfermeira sendo PJ? Ou eles precisam ser funcionários do hospital? Olha, então, essas profissões mais, como que eu vou dizer, mais técnicas, como médico, engenheiros, estão começando, já tem jurisprudências, as jurisprudências são as decisões dos tribunais, né? Que estão favoráveis a esse pessoal ser PJ. Até porque o médico, ele não é funcionário, vou dar o exemplo do médico, só daquele hospital. Sim. Ele vai para um, ele vai para outro, então tecnicamente, ele responde às ordens dele mesmo, porque ele toma as decisões dele, né, o médico. Ele não precisa consultar um superior para ver se ele tem que operar alguém, né? Então, o médico, geralmente, já há jurisprudência de que pode ser PJ. Tem algum caso impossível hoje, assim, alguma situação que não se pode? Não Tem pode ser vários, depende do segmento. Tem vários, principalmente as profissões menos técnicas, Entendi. né? As profissões que são menos remuneradas, menos técnicas, geralmente entra nessa linha da pejotização, que é aquilo que eu expliquei, pessoalidade, horário, subordinação. Tudo isso tem que tomar muito cuidado na hora de contratar uma PJ. Então, dando a última dica aqui para os empregadores, é possível ter PJ, vale a pena financeiramente, mas precisa tomar cuidado, né? Isso, precisa tomar cuidado com esses pontos que eu elenquei. Pessoalidade, subordinação, horário, uniforme. Tomou cuidado, viu que tá tudo ok, aí não tem problema. Ok, Maíra, muito obrigada pelas suas informações, viu? Sucesso para você. Obrigada. Contabilizando. Oferecimento: Saíta, mais que uma contabilidade.